Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre mestrado em Portugal. Muita gente acha que pode ser uma boa saída para fazer um mestrado, sair do Brasil, de repente pegar uma cidadania europeia e vai ser muito legal. Bom, sim e não. Nós temos que pensar em algumas coisas quando nós falamos em mestrado em Portugal, tá? E eu vou falar com você alguns aspectos prós e alguns aspectos contra, né? De cara, eu poderia dizer assim, o que você pode ganhar? Primeiro, a experiência intercultural e segundo, você ter essa possibilidade de conhecer novas realidades. No entanto, é muito bom você pensar algumas coisas que você não vai ter. Então, primeiro, se você quer atuar no Brasil, você vai ter que fazer um processo de convalidação ou você vai já fazer esse mestrado em Portugal com parceria e com alguma instituição. Então, você pode entrar numa instituição aqui que, de repente, tem parceria com Portugal e você vai fazer esse mestrado lá e você volta, ele já está automaticamente convalidado, tá? No entanto, se você for sozinho, mas tem uma bolsa para faculdade lá para brasileiro, eu vou, você tem que saber que ele não é convalidado automaticamente aqui. Então, você vai ter que voltar e vai ter que juntar a documentação, ingressar numa instituição, fazer todo o trâmite de convalidação. Então, se você pretende atuar como mestre no Brasil, verifique a questão da convalidação e da forma que você faz. É a primeira coisa que você tem que pensar. A segunda coisa é o tempo, tá? Na maioria dos institutos de ensino superior, que são a pós-graduação de mestrado em Portugal, há necessidade de você se dedicar integralmente durante um período. Exatamente, então você fica lá na instituição. Algumas vezes você vai ter até sua salinha, dependendo do seu tutor, né? Dependendo de quem vai te acompanhar, aonde você vai ter que estar inclinado a fazer estas investigações, tá bom? Outra questão é o período dos programas. Aqui no Brasil, nós temos para o mestrado um período cravado, tá? Até agora, 2023, não mudou, parece que não vai mudar, mas são 2 anos para o programa de mestrado. Então, você tem 24 meses. Se você tiver algum problema, você pode pedir uma extensão de 6 meses, que ele vai para 30 meses, e esse é o período que você tem para fazer o seu programa de mestrado. Se você fizer muito rapidinho, você pode diminuir esse tempo até para 18 meses, mas o normal são 24 meses. Lá em Portugal não tem esse período, então eu já vi gente ficar fazendo mestrado em Portugal 5 anos, 7 anos. Então, cada instituição, cada época, né, cada organização vai ter uma questão de prazo que é bem diferente do Brasil. Então, tem gente que vai lá, fica um tempo lá, estuda uma cadeira que a gente chama, né, faz as disciplinas, aí volta para o Brasil, faz a dissertação, fica fazendo essa orientação online e depois vai para lá defender. Você tem que pensar nisso também. Se você quer uma coisa rápida, se você quer uma profissionalização rápida, o tempo deles não é o mesmo que o nosso. Como eles têm muito mais tempo lá para fazer, e inclusive o doutorado nem jubila, é difícil jubilar um doutorado, a não ser agora se mudou as regras, né? Mas até o começo do ano não tinha esse tempo cravado para o doutorado. Eu já vi pessoas ficarem 10 anos fazendo um doutorado, pede prorrogação e lá eles são muito mais tranquilos com relação ao tal do prazo. Então, é uma coisa importante de você pensar também quanto tempo você vai precisar ficar, quanto tempo você vai ficar disponível, né, para a instituição e qual é o seu time, né, qual é o seu tempo pessoal para fazer esse programa de mestrado. Outra questão, pode ser então, mas professor, eu quero fazer um mestrado porque eu quero ser professor lá em Portugal. É fácil? Não, não é. Tem muita concorrência. Na Europa, no geral, o ingresso ao estudo, né? O estudo ele é muito mais acessível, tem uma estabilidade educacional. Muitas pessoas são mestres, muitas pessoas são doutores e eles vão dar preferência sempre para quem é da casa. E tem muito mestre e doutor lá em Portugal, em toda a Europa. Eles podem até eventualmente ter, né, uma cadeira, ceder, mas realmente é muito difícil. Se esse é seu plano para se tornar um cidadão europeu, esquece, porque não é em Portugal uma boa. Você tem outras instituições, outros países, dependendo da sua linha de pesquisa que você possa se interessar, dependendo do que você faz, dependendo de como você vai, que você pode ser muito bem aceito.
Mas em Portugal, especificamente, é muito mais difícil porque eles não costumam ceder cadeiras para brasileiro. Outra coisa que você tem que pensar é que professor de faculdade, ele é quase uma carreira vitalícia, né? Quase, né? Claro que tem todas as regras, tem suas exceções, mas se um professor ele faz o seu papel, ele pesquisa, ele publica, a instituição não manda, é difícil mandar algum professor embora. Então, a carreira docente, ela é uma carreira eterna, né? Eterna não, mas há um bom tempo. Então, não tem rotatividade para você ocupar a cadeira. Então, se essa é a sua ideia em Portugal, eu desaconselho porque não é uma boa. Aspectos culturais. Eu recebo muito aluno de Portugal e o mais difícil da convivência é o choque cultural, tá? Você tem que considerar, embora nós sejamos colônia, agora não, né? Tenhamos sido colônia portuguesa, temos muita influência de Portugal, nós também temos muitas influências de outros países, de índios, dos negros, da África no geral, que também não é só um, tá, pessoal? Nós temos várias origens, várias influências indígenas, que também não é uma, são várias. Depois, os outros europeus que chegaram aqui. Então, todos nós, brasileiros, temos uma influência enorme multicultural. Quando a gente chega em Portugal, a gente acha, mas o idioma é praticamente o mesmo. Não é. O tratamento é diferente. Existem palavras que nós usamos aqui que eles não usam lá. E o jeito que eles falam parece grosseiro se você não está acostumado. E falam mesmo. Tem alguns até que têm um pouco de preconceito com o brasileiro. Então, preste bem atenção na questão da diferença cultural. Outra coisa, seu interesse de linha de pesquisa. Nossa academia aqui no Brasil, ela não é influenciada diretamente pela academia portuguesa. Pasme, falando de mestrado e doutorado, nós temos muitas influências francesas e alemãs. Então, tudo que a gente conhece aqui, que a gente fala, o cara é legal, tipo Kant, Habermas, Foucault, Freud, Jung. Então a gente percebe basicamente 3: francês, americano e alemão. Então nós temos muita influência desses autores, dessa academia, dessa construção de uma forma geral. Então o nosso olhar para a ciência, ele vem principalmente nas humanidades desse local, tá? Tirando as humanidades, nós vamos ter exatas. Portugal não seria interessante porque eles estão em alguns aspectos mais para trás do que a gente. Então exatas, eu aconselho, se você quiser sair, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Austrália, vai para países que trabalham com mais tecnologia. Humanidades, como eu falei, tem que tomar cuidado com essa questão de autores e de bases, né, de pesquisa. E na área de saúde também, não estão muito à frente, embora seja a Europa. Então, alguns aspectos tem que considerar, porque eles são muito mais exigentes no sentido burocrático. Por exemplo, para você convalidar a medicina lá, você tem que reunir um calhamaço de tudo que você já fez na vida, de publicações disso. A área de medicina deles, eles tentam, a de saúde, copiar a tendência americana, mas eles são muito confusos, então eles vão tentando se abarcar. O Brasil ainda é muito melhor, falando de saúde, tá? Do que Portugal. Então, a mesma coisa. Exatas e saúde, eu iria para lugares onde você tem muito mais tecnologia. Humanidades tem que tomar cuidado com relação aos autores que você usa, para ver se não vai confrontar e você vai ter que redesenhar o que você está pensando. E eu já vi muito isso acontecer, não é muito bacana. A questão da moeda, tá? A questão da moeda, você tem que considerar que lá é euro, né? Aqui é real, e você tem que estar preparado, mesmo tendo bolsa aqui do Brasil, tá? Porque às vezes você pode passar algumas dificuldades com relação, dependendo do seu estilo de vida. São aspectos que você tem que considerar. Outra coisa também que não está aqui, mas é importante com relação à linha de pesquisa, porque você investiga um ponto, né, uma linha de pesquisa lá que não é interessante aqui, ou que não casa. Então, eu tive alunos da área de educação, por exemplo, que estavam estudando estrutura de ensino superior de lá, com relação à adesão de novas tecnologias, que não tem nada a ver com a nossa estrutura daqui, com o MEC, com a CAPES, com a grade curricular obrigatória. Então, cuidado com isso, porque senão seu estudo serve lá, você não vai conseguir fazer muita coisa aqui dentro. Então, eu acho que esses são os principais aspectos que você deve considerar quando você pensa em fazer um mestrado em Portugal. Professora, eu vou fazer direito, não me interessa a convalidação aqui, porque o que eu quero é o título. Ok, vale super a pena, como eu sempre falei, eu acho que convalidar ou não, atuar ou não, vai depender tudo do seu plano de vida pessoal, tá, pessoal? Como que você, para que você está fazendo? Quais são seus objetivos pessoais? Qual é o seu objetivo de carreira? Você quer dar aula em faculdade aqui, não quer?
quer fazer um concurso público, ou não quer fazer, você quer atuar, você atua como profissional autônomo, você quer experiência. Se você quiser network e atuar aqui no Brasil, eu desconsidero ao extremo, porque o seu network vai ser de lá, você não vai ser aceito e aqui você não vai conhecer ninguém. Muita gente usa o mestrado e o doutorado para fazer network, para conhecer gente da academia, fazer parceria de pesquisa. E aí você vai, pelo programa, fazer um Double Doctor ou um título duplicado de mestre, Double Master, mas o Double Master quase não tem, você tem a cadeira que você vai fazer lá e depois você volta para ter essa experiência, tá? Que seria o que eles chamam de programas internacionalizados. Então você faz, por exemplo, aqui no Brasil tem muitas universidades que têm o programa de, por exemplo, de economia. Então você faz economia aqui e vai fazer um mês em Israel, um mês nos Estados Unidos, um mês na Europa, um mês aonde você quiser. Então, você tem vários programas internacionalizados aqui no Brasil. Mas, tá bom, importante que são programas que trabalham com esse processo de internacionalização, beleza? Então, é diferente de você ir por conta própria e fazer lá. Investigue isso, veja o seu plano de vida e o que combina melhor com você. Um grande abraço e até a próxima!